anterior, falamos sobre competição imperfeita, isto é, quando uma empresa possui individualmente o poder de afetar o preço em seu mercado. Quanto menor a competição em um mercado, maiores os preços praticados e mais baixa a quantidade transacionada. Isso é prejudicial aos consumidores e acaba gerando perda de eficiência. Trata-se, assim, de uma falha de mercado, havendo espaço para intervenção governamental para ganhar eficiência. Nesses casos, a recomendação mais direta é, então, elevar a competição nos mercados. Isso reduziria o poder de mercado das empresas envolvidas, levando-as a praticar preços mais baixos e a produzirem mais. Entretanto, muitas vezes o próprio governo impõe barreiras excessivas que acabam limitando a competição. É o caso de burocracia excessiva para abrir e fechar empresas, para expandir negócios, para o pagamento de impostos, etc. Ou de barreiras muito elevadas ao comércio internacional. Políticas desse tipo acabam dificultando a entrada de competidores em diversos mercados, garantindo poder de mercado a empresas já estabelecidas. Nesse sentido, é importante racionalizar procedimentos e reduzir barreiras competitivas para que empresas entrantes não encontrem tanta desvantagem. Com a intenção declarada de evitar os efeitos deletérios do poder de mercado, muitos governos se utilizam de leis antitrust e agências reguladoras. A ideia das leis antitrust é de evitar que empresas pratiquem ações que possam acarretar concentrações elevadas de poder de mercado. Por exemplo, considera-se como prática anticoncorrencial a formação de cartéis, ou seja, a combinação de preço por parte de vendedores de um mesmo bem. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão público responsável pela aplicação de leis antitrust no Brasil. Além disso, quando empresas de um setor desejam realizar uma fusão, transformando um conjunto de companhias em uma única empresa, precisam da aprovação de órgãos governamentais. O mesmo ocorre quando uma empresa quer adquirir um de seus competidores. Dependendo do caso, pode-se recomendar que a operação não seja consumada ou que parte da nova empresa seja vendida para evitar que o mercado fique muito concentrado. Foi o que aconteceu no Brasil no ano de 2000, quando as cervejarias Brahma e Antártica fundiram-se para formar a Ambev. Na época, o CAD aprovou a fusão e recomendou que vendessem a marca Bavária. Em alguns mercados, entretanto, a presença de uma ou poucas empresas é inevitável. Isso ocorre quando há elevados custos fixos, ou seja, que não dependem da quantidade produzida. Setores como energia, água, telefonia, saneamento, estradas, etc., têm essa característica. Por exemplo, construir uma rodovia envolve custos elevados que independem do número de carros que por ali circulam. Por que nesses mercados há poucas empresas operando? Porque se o ambiente fosse muito competitivo, os preços seriam baixos, não sendo suficientes para cobrir os elevados custos fixos. Por isso, esses mercados acabam comportando poucas empresas. Sendo inevitável a concentração elevada nesses casos, o governo busca regulá-los para evitar abusos do poder de mercado. No Brasil e em outros países, há agências reguladoras independentes, com a função específica de regular esses tipos de mercados. Dentre as agências reguladoras mais conhecidas, podemos citar a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Entretanto, o poder de mercado nem sempre é algo ruim para a economia. Veja o caso das patentes. Elas são efetivamente monopólios concedidos pelo Estado. Uma empresa que desenvolveu um novo celular, por exemplo, passa a deter uma patente, o que significa que é a única que pode produzir o item por um determinado período. Outras empresas que porventura copiem a ideia podem ser punidas pela lei. Copyrights sobre músicas, filmes, livros e etc. cumprem a mesma função em seus respectivos mercados. Esse lucro mais elevado por um período, fruto da posição de monopolista, provê incentivos para que novos produtos sejam desenvolvidos.
Portanto, uma patente envolve ganhos e perdas para a economia. De um lado, ela reforça o poder de mercado. De outro, incentiva a inovação. A configuração jurídica da propriedade intelectual é fundamental para que ela seja realmente benéfica. Os prazos para a expiração de patentes e copyrights não podem ser nem muito curtos, de modo a não garantir a lucratividade necessária e o incentivo à inovação, nem muito longos, a ponto de gerar preços altos e baixa produção por um extenso período de tempo. Considerando um caso extremo, imagine só o enorme custo que teríamos se ainda precisássemos pagar pelo direito de uso da invenção da roda aos descendentes do homem das cavernas que a criou. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.